Bom, iniciou, tá gravando. Bom, vamos começar aqui a nossa unidade 6, né, que a gente efetivamente vai entrar no nivelamento. A gente vai falar hoje sobre os conceitos básicos de nivelamento. Na próxima aula a gente entra em nivelamento geométrico, na outra nivelamento trigonométrico, novas tendências para o levantamento geodésico, e a gente fecha depois com a parte de legislação. A gente fala um pouquinho de legislação sobre levantamento geodésico, tá? Então, hoje a gente vai discutir algumas questões básicas, né, para o nivelamento. Provavelmente vocês já vão ter visto algumas coisas, então a gente vai reforçar algumas coisas em relação a isso. E na próxima aula a gente vai discutir o nivelamento geométrico e as correções para os levantamentos geodésicos, tá? Bom, então a primeira coisa que eu queria ver com vocês nessa unidade é a gente, né, falar um pouquinho de altitude antes de qualquer coisa, né? Então, quando a gente quer se posicionar sobre sobre a superfície terrestre, né, a gente vai usar um conjunto de coordenadas, né? As coordenadas geodésicas, e aí a gente fala coordenada geodésica, porque a coordenada está associada a um sistema geodésico. Uma coordenada pura, latitude e longitude apenas, para a gente, para o trabalho de cartografia, para o trabalho de geodésia, de agrimensura, para georreferenciamento de imóveis rurais, ela não tem sentido. Eu preciso sempre ter associado a uma coordenada o sistema geodésico de referência. Então, quando vocês estiverem numa atividade e alguém fala assim, olha, eu estou aqui com 1000 pontos que a gente precisa georreferenciar. Ok, sem problema nenhum. Latitude, longitude, e em qual sistema geodésico? Se não disser em qual sistema geodésico, você não vai conseguir, ou você não deve fazer isso. Por quê? Porque você vai georreferenciar essa informação em um documento cartográfico, né, um banco de dados, o que for, que está associado a um sistema geodésico. Então, quando a gente fala em coordenada geodésica, a gente está falando de uma coordenada que está associada a um sistema geodésico de referência. Quando a gente fala de coordenada também, muitas vezes a gente esquece da altitude. Então, eu tenho latitude, longitude e altitude, todas associadas a um sistema geodésico de referência. Uns associados, né, a uma origem, a um sistema de referência horizontal, outros a um sistema de origem vertical. Como a gente está falando de nivelamento, a gente está falando exatamente nesse ponto, né, no sistema, na referência para as altitudes. A gente viu lá na parte introdutória, depois quando a gente falou de banco de dados, né, as referências de nível. Né, as referências de nível, as estações denominadas referências de nível dentro da rede geodésica, são aquelas estações que materializam, né, o referencial altimétrico, e materializam o geoide, né, que vai ser essa figura física, com a característica física da Terra, que é o campo da gravidade, que é a resultante, né, entre a força centrífuga e a força gravitacional, que mais se aproxima, né? E o nível médio dos mares é essa figura que mais se aproxima a essa figura. Então, quando a gente fala em altitude, a gente está falando ela associada ao geóide, né? E muitas vezes, quando a gente fala, estou a 300 e poucos metros acima do nível médio dos mares. E a gente viu também na aula de rede geodésica que o cálculo, né, desse nível médio dos mares, o monitoramento do nível médio dos mares para fins de geodésia é feito pela RMPG, né, a Rede Maregráfica para fins geodésicos. Tá? É importante a gente diferenciar altitude de altura. Tá? Altitude tem um referencial, altura é um comprimento. Então, quando você mede uma altura, é a altura daquela pessoa, é o tamanho que aquela pessoa tem, e não o quanto ela está a partir de uma referência. Tá? A altitude sempre vai a partir de uma referência. Okay? Enquanto que a altura é um tamanho, a altura de um prédio, é a altura do prédio. Não importa quantos metros ele tiver acima ou abaixo do nível médio do mar. A altura é o tamanho dele. A gente está sempre falando em altitude. Não só para aquela altitude, né, como característica física, que é medida, né, a partir, né, da que a gente vai ver agora com mais detalhe, da linha da vertical da superfície até o geóide, mas também aquela distância que é medida pela normal ao elipsoide, tá? Que é uma altitude elipsoidal, tá bom?
Eu vou acrescentar, não tinha pensado nisso, mas eu acho que dá para a gente, eu vou ver como é que está a agenda, para falar um pouquinho da diferença da altitude ortométrica e normal, né? O IBGE mudou essa nomenclatura. Eu acho que não, vou fazer o seguinte, acho que naquela, até depois substituo, se não já tiver publicado ainda, eu vou incluir na aula de novas tecnologias, eu falo um pouquinho dessa alteração, né, de conceito da altitude que o IBGE adotou. Eu vou deixar para falar naquela, vou botar, em vez de botar uma nova, acho que dá sim, a gente consegue fazer isso lá. Mas aqui eu vou falar como a ortométrica, tá? E aí, na aula de novas tecnologias, a gente fala sobre essa alteração conceitual que o IBGE, né? A alteração de conceito que o IBGE está trabalhando. Não alteração conceitual, mas alteração do conceito da altitude que ele disponibiliza, tá? Bom, então, altitude, ele está sempre, é uma elevação vertical, né, ou medida da altura, partindo de um ponto acima do nível médio dos mares, né, que é o nível zero, é o nível de referência, tá? E a altura é uma dimensão vertical de um corpo qualquer, seja de uma porta, de uma janela, da pessoa, o que for, tá bom? A gente viu, então, também no passado, quando a gente viu nas aulas introdutórias, que a questão básica da geodésia é a definição da forma e o tamanho da Terra, né, e da sua variação da gravidade terrestre. Então, se eu estou falando em forma e tamanho, a gente falou muito, e até vai falar bastante disso em cálculo geodésico no elipsoide. Para altitude, a gente tem o geóide como referência, ou seja, essa superfície do nível médio dos mares, ou seja, essa superfície onde o nível médio dos mares se adequa, né, uma superfície equipotencial de mesmo potencial da gravidade. Ela é homogênea, mas também esse nível médio dos mares é livre de perturbação, então a gente está falando aí apenas de efeito das questões associadas ao campo da gravidade, de novo, que é a resultante entre a força centrífuga e a força gravitacional, tá? E ela tem, dentro dessa superfície equipotencial do nível médio dos mares, ela é uma superfície, foi adotada como uma referência, eu tenho várias superfícies equipotenciais, mas aquela como referência, a origem para isso é um dos GEOPs, que, né, todas essas superfícies são chamadas de GEOPs, aquela em que se aproxima do nível médio dos mares, em que o nível dos médios dos mares se adequa para aquele potencial, é o geoide, né? E aí a gente vê isso através do nível médio dos mares, ok? Aqui, a gente tem aqui essa referência em relação à superfície e às figuras que existem, né, para uso como figuras que eu adoto para a superfície terrestre. Voltando aquilo também, ou seja, eu tenho a superfície terrestre, que a superfície da Terra é o formato da Terra. E eu adoto superfícies que eu vou considerar mais próximas dessa superfície para minha atividade, né? Então, se eu estou falando numa atividade cuja eu tenho uma altitude geodésica, ou seja, uma altitude ortométrica com significado físico, que é medida, né, pela vertical do lugar, ou seja, o fio de prumo. Se você, né, põe um fio de prumo, ou seja, um barbante com um peso, e ele se estabiliza, essa é a linha da vertical, né? Essa é a linha em que essa linha se chega no centro de massa da Terra só no Equador. Mas por que no centro, né, relembrando, por que ela não chega no centro de massa da Terra? Porque eu tenho o efeito no Equador e no Polo. Porque eu tenho o efeito da força centrífuga, né? Então eu tenho a força gravitacional que puxa para o centro de massa da Terra e eu tenho a força centrífuga que joga esse corpo para fora da Terra. Como a força gravitacional ela é em torno de 300 vezes maior do que a força centrífuga, a resultante é muito próxima do centro de massa da Terra, tá? Então essa linha vertical é esta linha da força da gravidade, a resultante, né, que é a força da gravidade, partindo de um ponto na superfície até a superfície de referência, que no caso é o geóide, tá? Então essa é a minha altitude ortogonal, minha altitude geodésica, sendo que ela é a ortogonal, tá? É associada ao geóide,
a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, da questão de altitude normal, quando a gente for ver as novas tecnologias. Tá? E aí eu tenho a superfície da Terra e eu estou adotando aqui o geode como uma superfície que mais se aproxima da superfície da Terra, partindo de uma característica física que a Terra tem, né? Que é a força da gravidade. Tá? Eu tenho o elipsoide, mas o elipsoide está... Oi, diga. Ok, não? Qualquer... Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Beleza? Por enquanto, tranquilo. Tá bom. O elipsoide, ele já tenta ser uma superfície... Tenta não, ele é uma superfície geométrica, onde eu tenho uma equação matemática que o define, e é a superfície, é a figura geométrica que mais se aproxima a esse geoide, né? Que já é uma aproximação da superfície terrestre. Tá? Neste caso, na associação dessa distância vertical da superfície terrestre até o elipsoide, que é contado a partir da normal desse elipsoide, né? Contada a partir dessa normal que é perpendicular a essa superfície geométrica naquele ponto, é a altura geométrica ou elipsoidal, altitude, perdão, geométrica ou elipsoidal, onde o geoide, perdão, onde o elipsoide é a referência. Opa, peraí. Deixa eu só botar aqui para... Tá? E aí você tem as relações entre essas duas altitudes, tanto a altitude elipsoidal ou geométrica, quanto a altitude ortogonal, tá? Deixa eu ver uma outra figura aqui. Não, mas é isso mesmo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, continuando aqui. Opa, passei reto. E aí a gente vai ter na altitude, na altitude geodésica uma relação entre essas duas altitudes, entre a altitude elipsoidal e a altitude ortométrica. Tá? Opa, aqui está errado. Vou corrigir aqui na caneta, depois eu corrijo no slide. Ó, aqui, ó. Espera aí que está como branco a cor. Que é o H maiúsculo. Tá? Então, a altitude, vou voltar aqui para a caneta, a altitude normal, né, perdão, altitude ortométrica, ela é a soma da altitude elipsoidal, tá aqui, ou, na verdade, não, peraí, marquei errado. Deixa eu escrever aqui, peraí. H é igual a N, H menos N. Logo, aqui, eu posso dizer que aqui, que H minúsculo é igual a H mais N. Então, o que eu fiz aqui de besteira foi... Não é esse que está errado. É este aqui. Tá? Agora ficou certo. Tudo bem? Então, essa altitude aqui, a altitude, né, elipsoidal, ela vai ser a altitude ortométrica mais a ondulação.
Pode, sempre vai ser maior? Não, você pode ter ondulações negativas, tá? Não obrigatoriamente você vai ter sempre ondulações positivas. O que um refino disso é porque no ponto você não tem sempre uma coincidência entre a vertical do lugar e a normal elipsoide. Claro, eu estou exagerando aqui para a gente poder ter essa visualização. E essa diferença, esse ângulo que diferencia, né, a normal do lugar e a vertical do lugar é o desvio da vertical, tá? Tem duas componentes, né? Porque aqui a gente está vendo ele bidimensional na tela, tá? Então, o desvio da vertical, o cosseno do desvio da vertical, né, vezes essa altitude aqui, mais essa altitude aqui, mais a ondulação, vai dar a altitude elipsoidal, tá bom? Como é que a gente calcula isso? Eu vou pegar aqui no site do IBGE, já estava abrindo aqui. Vocês estão vendo o site, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Cartograma do modelo. Tá. Isso aqui, ó, é o cartograma do modelo geoidal. Tá? O que isso diz? Isso é a diferença entre, né, o geóide e o elipsoide. Tá? Então, você, a partir né, das informações que foram calculadas tanto na rede planealtimétrica quanto da rede altimétrica, você modela isso para a gente ter uma ideia. Então, você tem aqui, ó, se você vê o zero aqui, ó, esse zero aqui significa onde? É o contato. Aqui, o geóide e o elipsoide estão tendo o contato. É como se eles estivessem, o geóide está aqui, né? O elipsoide estivesse fazendo isso aqui, ó, né? Vamos fazer assim. Então, ele estivesse passando essa superfície. E é onde elas se cruzam, tá? E aí você tem uma diferença negativa. A gente voltar aqui na apresentação, né? Quando isso aqui dá uma altitude negativa aqui. Nessa parte do país, você tem uma ondulação geoidal positiva a partir dessa parte aqui, né? Onde está mais para o verde. Então, esse mapa apresenta essa ondulação geoidal. Eu não usei ainda esse desktop, mas eu tenho ele instalado. Sim. Eu estou pensando que eu tenho ele aqui instalado na minha máquina. Peraí. Máquina. Vocês já viram? Alguém já usou o MapGel? Já. Sim. Naquele último trabalho mesmo a gente usou, né? Teve uma questão que a gente teve que usar. Não, naquele não precisava usar o MapGel. Porque você está falando do banco de dados geodésico? Isso. Porque no arquivo você tinha as duas altitudes ali. Sim. Na estação, entendeu? Era uma estação que tinha altitude ortométrica, no normal, né? E a altitude elipsoidal. Então, era só você fazer a diferença ali. Tá? Até bom ver quanto dá a diferença e aplicando, né, o MapGel. Por quê? Porque o MapGel ele é um modelo, tá? Onde usou essas informações. Então, ele sempre vai ter um resíduo dessa modelagem, tá? Bom, então você já conhece, mas a ideia do MapGel é isso, a partir, né, de um ponto qualquer, ponto 1, em que você tem a coordenada, né, menos 23, 45, 23, uma longitude 45,0023. Você, quando rodar, ele vai te dar a ondulação geoidal, tá? Isso você aplica onde? Na altitude, né? Se voltar aqui, ó, voltar para aqui para. Então, eu tenho isso aqui, eu tenho a minha. Posso usar desta forma que eu vou ter sempre, vindo do GPS, o Hzinho minúsculo, né? Então, o Hzinho minúsculo menos aquela ondulação vai me dar a minha altitude elipsoidal, tá? Se eu estiver trabalhando, se eu tiver informação da desvio vertical, eu posso refinar melhor também
essa ondulação ajoidal, mas eu acho que isso já está aplicado no MapGel, tá? Não tem muita certeza, mas depois a gente pode até dar uma olhada lá. Tá? Então, a partir deste valor da ondulação, você acha a altitude ortométrica, tá bom? Vamos fechar aqui. Bom, e aí, dentro disso tudo, como é que funciona o nivelamento? Qual é o objetivo do nivelamento? Da mesma forma que nos levantamentos planimétricos, em que eu tenho uma coordenada e eu vou transportar essa coordenada até um outro ponto, ou seja, é um ponto em que eu não sei a coordenada e eu tenho um ponto que eu sei a coordenada. Então, a partir de observações angulares e de distância, nos modelos clássicos, né, eu crio uma cadeia de triangulação ou uma poligonação e transporto essa coordenada de um local conhecido até esse local que eu quero calcular, que eu quero ter a coordenada. Na altitude é a mesma coisa. Eu tenho uma altitude num ponto e eu quero, a partir de procedimentos, a partir do nivelamento, levar essa altitude até um determinado ponto. E o que a gente faz é calcular o desnível. O foco do nivelamento é o cálculo do desnível. Então, eu tenho aqui, a partir de um ponto A e um ponto B, o que eu quero é esse desnível aqui, ó. O ponto A e o ponto B distantes, uma determinada distância horizontal, e eu preciso desse desnível. Em que ocasiões, né? Então, onde eu tenho rede de esgoto, onde eu tenho estradas, eu vou precisar desta informação de desnível, né, para o meu projeto, dependendo do que eu venha fazer, tá? Então, como é que eu vou medir esse desnível? Se a gente for pensar numa primeira ideia de desnível, se eu tenho dentro de uma casa, de um quarto, e eu preciso botar 2 parafusos em 2 paredes diferentes, mas eles têm que estar nivelados. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou prender um parafuso numa parede e um parafuso na outra parede e vou garantir que eles estão nivelados? Qual o procedimento que eu posso fazer isso? Fora os equipamentos hoje laser que tem, tirando esses equipamentos de laser, como é que eu poderia fazer isso? A forma que eu penso assim seria o nível bolha, né? No Sim. caso, só que você não pode garantir que uma parede é reta e a outra também seja. Sim, você não pode partir do princípio também que se eu medir do chão até o ponto e eu medir na outra parede do chão até o ponto, eles vão estar nivelados. O chão pode Sim. estar desnivelado. A parede pode não estar perpendicular, né? O que é feito, e isso era feito, e é feito na construção, quando, né, vai construir algumas questões e precisa do nivelamento, do nível, alguma coisa está nivelada, é usado a mangueira com água. Não sei se vocês já ouviram isso. Tá? Eu vou pensar aqui. Imagina que eu tenho aqui. Como é que isso funciona aqui? Ó. Eu tenho aqui uma outra. A parede aqui, a outra parede que talvez fique reta, mas. E eu vou ter aqui uma mangueira. Né? Vou desenhar uma mangueira. Não importa por onde essa mangueira passa. Não importa se ela sobe, só não pode passar ali. Eu exagerei, peraí. Pode passar dali da altitude, do máximo ali da mangueira. Então vamos apagar aqui e vamos fazer de novo. Fazendo falta o quadro. Então ela sai daqui, eu tenho uma mangueira, não importa se ela sobe, se ela desce, ela não pode aqui. E eu tenho um ponto aqui, ó. Esse é o meu ponto aqui que eu quero marcar. Eu vou botar a mangueira aqui. Completar aqui o desenho da mangueira. Então, se eu tenho lá o ponto que eu quero marcar, eu vou botar a mangueira e vou começar a encher de água. Né? Quando eu começar a encher de água e a água estiver exatamente na altura do ponto aqui que eu quero, essa água vai preencher tudo e ela vai chegar aqui em um determinado local. Não vai continuar vazando, não vai vazar. Né? Você vai encher, ela vai parar ali. E aí você vai ter o local que você vai poder marcar esse outro parafuso. Por que isso?
Porque a gente viu que a água vai se adaptar a esse equipotencial da gravidade. Se ele se adapta a esse potencial da gravidade, as duas, se a gente for voltar lá na disciplina mecânica dos fluidos, vocês estão devendo mecânica dos fluidos? Não, já se livraram de mecânica dos fluidos. Não, já. McFluid a gente não tem, não. É fenômeno de transporte. Isso eu já fiz. Antigamente era mecânica, mas eu ainda fiz como fenômeno de transporte, mas é verdade. O princípio de Arquimedes. Isso, então ela vai ali se adaptar nesse potencial. Então o que a gente vai fazer para o nivelamento é a gente tentar criar um plano que eu possa usá-lo como referência, né? Então, o que eu quero aqui é medir esse desnível, né? Essa diferença aqui. Eu vou botar aqui, dentro disso, dentro dessa ideia, da mesma ideia da bolha, duas réguas, tá? Que eu vou chamar de mira. Se eu conseguir medir essa régua a partir de duas leituras nessa régua, a partir desse plano, né, do equipotencial, eu vou ter esta distância aqui, que é a leitura que eu vou fazer dessa régua, e eu vou ter essa distância aqui, que eu vou fazer a leitura desta régua, partindo desse plano imaginário que eu vou construir aqui. A diferença entre esses dois, né, a leitura da ré menos a leitura da avante, vai me dar o desnível, né? Eu vou pegar isso tudo aqui e vou diminuir esse outro pedaço foi que eu li na avante. Então, a ideia de você calcular o desnível é essa. É bem simples, né? A partir de duas réguas, de duas miras, eu vou simular esse equipotencial e eu vou ler. A diferença entre esses dois vai me dar o desnível. Aí entra a questão, como é que eu vou simular esse equipotencial? Como é que eu faço isso? A partir de um equipamento chamado nível, em que por construção, ou seja, ele é construído assim, você não precisa calcular ou fazer mira ou mexer, não, ele já é construído para quê? Para que o eixo da luneta seja perpendicular à vertical do equipamento. Então, do momento em que eu nivelo esse nível, né, esse equipamento, e eu faço as leituras, eu vou conseguir, não importa em que altura da mira eu esteja lendo, desde que o equipamento esteja nivelado e veja isso, né? Então, quando eu nivelo ele, eu crio uma superfície invisível, mas que com a leitura deste equipamento nas miras, eu consigo obter esses valores e calcular esses valores. Tá? E aí isso é o chamado de nivelamento geométrico. Tá? A gente vai entrar em detalhes do nivelamento geométrico, mas a parte conceitual a gente vai trabalhar como se fosse um nivelamento geométrico. Tá? Se eu tenho uma altitude no ponto A, certo? Essa altitude do ponto A mais a diferença, o desnível, vai ser a altitude do ponto B. Ou melhor, o ponto B é igual à altitude do ponto A mais o desnível. Como é que eu acho esse desnível? Através da leitura da diferença ré menos a leitura da avante. Então, a altitude do ponto B é igual à altitude do ponto A mais a leitura da ré menos a leitura da avante. Lembrando sempre que para qualquer trabalho de medição, que a gente viu na aula, né, de tratamento estatístico, a gente não vai ter nunca sempre uma única observação, porque uma única observação ela não permite estatisticamente chegar a um valor de mais alta probabilidade, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai ter outras questões que envolvem de como a gente efetivamente chega a um valor, a um desnível mais adequado ou uma altitude mais adequada. Aí eu trouxe um exemplo para a gente ver isso. De novo, ainda é uma questão conceitual sobre o que é um nivelamento e uma questão para que a gente entenda o que é a parte de você nivelar e saber sempre, né? Calcular o desnível e saber sempre que que qualquer levantamento que você venha fazer, sempre ele tem erros envolvidos, eles têm que ser menores do que os especificados, e eles têm que ser tratados estatisticamente. Então, repara o seguinte aqui. Vou até pegar o calculador para a gente testar isso.
Se eu saio do ponto da RN1, vou até o ponto C, que foi nivelado. Então, eu tenho a seta dizendo que ele foi nivelado para cá. Então, significa que RN1 menos 1,25 metros vai dar o ponto C, a altitude do ponto C. E do ponto C, nessa sequência, eu estou olhando daqui para lá, menos 6,13 vai me dar o RN2. Vamos ver se isso funciona? Então, eu tenho lá RN1, 107,5, menos 1,25, menos 6,13. Ok? Em vez de chegar em 100 metros, chegou em 100,12. É claro, né? Aqui a gente não está mostrando como é que é o método de nivelamento, eu só estou dando o desnível, mas se a gente sair de dois pontos de coordenada conhecida, ele tem que chegar num valor, né? Então, a gente teve nesse processo de medição um erro de 12 centímetros. Tá? Se eu continuasse, né, então o que é continuar? Eu saio daqui com esse valor que eu nivelei, não estou nem mais testando esse. Ou vamos partir desse, testando esse aqui. Partindo de 100, somando 5,10, tá? Porque a seta está nessa direção, que é a direção do nivelamento. Então, indo nessa direção, 2,34, teria que dar 107,5. Vamos ver. 100 mais 5,1 mais 2,34. 107,44. Não chegou. Tá? Então, eu preciso ajustar essa rede. Partindo do princípio que eu fiz todos os procedimentos de nivelamento. Não significa que aqui é só uma. Eu posso ter várias sessões de nivelamento aqui. Tá? A outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: se eu vou de C para B, eu estou indo contra a seta. Sempre que eu vou contra a seta, o sinal é invertido. Então, C menos 1,70 é igual a B. Por quê? Eu estou indo contra a seta. A mesma coisa se fosse daqui, ó, da RN2 voltando para RN1. 100 mais 6,13, por quê? Estou no sentido contrário à seta. Tá? Então, 100 mais 6,13. A mesma coisa aqui, eu estou indo no sentido contrário, mais 1,25, não dá o 107,5. Como é que a gente faz para ajustar essa rede de nivelamento? O que eu quero saber é quanto vale o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se você pensar o A, eu posso chegar em dois valores de A, um vindo da RN2, que vai ser 105,10, tá? E um da RN1, que seria 107,5 menos 2,34. 105,16. Então uso a média. Se eu só tivesse esses dois, mas tem um terceiro aqui, ó. Se eu saio da RN1, saio da RN1, 107,5. Estou no sentido da seta para o ponto B, menos 3. Então eu mantenho o sinal. De B para A, eu estou no sentido inverso da seta, mais 0,68. Deu um outro valor. Só que esse outro valor partiu também de um valor que pode ter partiu também de um ponto que pode ter vários valores. Então, eu preciso ajustar isso. Como é que se faz um ajustamento desse? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso escrever todas as equações. Tá? Então, vamos lá. Dos pontos que eu quero. O ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, o A aqui ele tem 3 linhas de nivelamento. O ponto B também, o ponto C também. Então, ele tem que aparecer 3 vezes no conjunto das equações. Então, vamos partir aqui, ó, o A. 100 mais 105. Então, A é igual a 100 mais 105. Como o A também vai ser 107,5 menos 3,34. Como também, eu vou pular aqui para o A, como o A também, ó, o A menos 6,78 é igual a B, certo? Então, eu fiz as 3 linhas, tá aqui. Essa, essa e essa. Tudo bem? O ponto C, a mesma coisa. 100 mais 6,13 vai dar C. Como 107,5, né? Menos 1,25 vai dar C. Está aqui. Como também vindo de B. Ou seja, C menos 1,70 vai ser igual a B.
C menos 1,70 é igual a B. Quando eu vou fazer o B, eu já fiz essa seta que está aqui, e eu já fiz essa seta aqui que está aqui. Só me resta essa outra aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então vai ser 107,5 menos 3. Então B é isso aqui. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações, tá? Em que o A tem que aparecer 3 vezes. Opa, apareceu porque tem 3 setas. O B tem que aparecer 3 vezes porque tem 3 setas. E o C tem que aparecer 3 vezes porque também tem 3 setas. Ok? Então, como é que eu vou resolver isso agora? Primeira coisa, eu vou isolar onde tem A. Porque olha só, se eu pensar o seguinte, A é igual a 100 mais 5,70, então A menos 100 menos 5,70 teria que ser igual a zero, certo? Se eu passar tudo que está para cá. Então é isso que eu vou fazer. Ó. A menos, aí já somei aqui, né? 105,10 mais outro A aqui, ó. A menos isso, dá 105,16 a diferença. E A menos B menos 68 também vai ter que dar zero. Então, se eu somar isso tudo aqui, teria que dar zero. Certo? E eu saio com a minha primeira equação. Eu tenho A e A. Então, eu tenho 3A menos B. Vou somar isso aqui tudo, né? Daria os 210,96. Só que, como isso tudo é igual a zero, eu vou jogar para lá. Então, eu sei que 3A menos B é igual a 210,94. Tá? A mesma coisa para B. Eu vou pegar o B aqui, porque ó, B menos 104,50 mais B menos A mais 108, mais 0,68, mais porque passou para lá. Né? E B menos C mais 107 é igual a zero. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos A mais 3B menos C igual a 102,12. E a mesma coisa com C. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho as 3 equações e eu tenho 3 incógnitas. Então, eu consigo resolver. Tá? Eu vou montar a forma matricial, que é a forma mais fácil. Né? Eu não sei, eu acho que eu já falei de você. A gente já fez alguma atividade no SMF, não? Tá? Já, sim, foi para provar o outro método. Ah, sim, o do levantamento. Então, assim, a mesma coisa aqui, muito mais simples, né? Então, vocês vão escrever dessa forma, você vai ter uma matriz, 3 menos 1, como não tem C aqui, é zero, certo? Menos A, menos 1, mais 3 e menos 1, não tem A, então é zero. Isso aqui, vezes A, B, C, é igual a esse somatório, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 3 vezes A menos B, aqui vai zerar, vai ser igual a 210, que é essa primeira equação. Né? Menos A mais 3B menos C é igual a 102, que é essa segunda aqui. 0 vezes A é 0, menos B mais 3C é igual a 214. Tá? É o que está aqui, só que eu escrevi em formato de matriz. A gente vai resolver isso, e a gente resolve isso, né, no SMF. Então, no SMF é muito fácil. Né? Então, B é igual a isso vezes a inversa da segunda. Aí aqui já é a inversa. E eu vou chegar a A, B e C ajustado. Tá? É o valor mais provável para aquele ajuste daquela rede que foi nivelada e tem o desnível. Por que isso tudo? Para vocês terem sempre em mente que sempre tem erros. Tá? Em qualquer trabalho que vocês forem fazer, sempre vai ter erro. Você vai ter que ajustar. Esse é um método de ajuste que vai facilitar a vida de vocês quando de um nivelamento em rede. Né? Então você tem, partindo, eu tenho que nivelar, eu tenho que achar a altitude de 3 pontos. Né? Então vou voltar aqui o desenho. Então eu vou sair, vou montar um circuito, eu saio da RN, nivelo A, chego aqui, toco o C e volto para cá, fecho. Saio daqui, vou no B e volto, fecho. Né? Saio daqui, vou no C e volto no B e fecho. Poderia fazer um terceiro aqui, um outro nivelamento, sem problema nenhum. O que ia acontecer? Eu ia ter mais uma linha aqui, mais uma seta, e por consequência ia ter mais uma equação aqui. Tá? E aí, provavelmente, tendo isso aqui, a gente teria mais um valor de B nessa equação aqui. Em vez de ser 3, seriam 4.
tá? Com isso também os valores seriam diferentes, né? Um pouquinho diferentes. Por que um pouquinho diferente? Porque eu estou entrando um outro elemento ali dentro e aí ele vai ter o seu peso no ajustamento, tá bom? A próxima atividade, a gente fala depois no final, ela vai ser assim, vocês vão ter, esse vai ser em grupo, vocês vão ter um circuito e vocês vão fazer esse ajustamento, tá? Lembrando sempre de montar essas equações aqui, cuidado com a direção da seta, para vocês entenderem, tá? Se você estiver lendo RN2 indo para o A, no sentido da seta, o sinal é o mesmo. Se eu tiver do A para RN2, o sentido da seta é o contrário, então o sinal é negativo. Tá bom? Alguma pergunta? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui só mais uma coisa. O A aqui está dando 105,10. No resultado final está 105,141, ou seja, 141 em vez de 150. Né? Mas porque ele teve outras também formas, ele ajustou. Esse é o valor mais provável para esse conjunto de equação. Tá? E aí a gente fala um pouquinho do nivelamento geométrico, a gente vai falar dele com mais detalhe também, mas o nivelamento geométrico e os equipamentos dele. Ou seja, o nivelamento geométrico, ele é um método de determinação de desnível, tá? Ele não calcula altitude, a não ser que você tenha altitude. Você pode estar trabalhando num local, isso muitas vezes na topografia e dependendo do local, apesar de hoje, você com GPS, isso fica muito mais simples do que era antes, mais possível do que era antes, mas quando você não tinha isso, você às vezes trabalhava com a topografia com coordenada arbitrária. Então, o que você calculava é desnível, e você aplica esse desnível nas altitudes dos pontos conhecidos, tá? Se você não tiver ponto conhecido, você vai arbitrar algum, mas o cálculo está sempre em cima do desnível, né? E a partir da medição das distâncias verticais das réguas, né? Que são cortadas por esse plano que o equipamento gera. Tá? Então, esse é o objetivo, calcular desnível a partir da medição de distâncias verticais que são tocadas, que são lidas por esse plano horizontal que é gerado pelo nível, que é o instrumento de medição. Tá bom? E esse nível está aqui, ó. Né? Aqui é um exemplo de um nível, tá? É um nível óptico mecânico, tá? E a gente vai ver um pouquinho dele por dentro, ou seja, como é que ele funciona. Como eu falei, por construção, tá? O eixo óptico da luneta é perpendicular à vertical do equipamento. Tá? Então, isso é por construção. Pode ter algum errinho nessa construção? Pode. Na próxima aula, a gente vai ver como é que corrige isso, que é o erro de colimação do equipamento. Tá? Que é não só da construção, mas com erro também na hora que você faz o nivelamento dele. Tá? Então, você tem a luneta, né? O nível que ele tem que ser, né? O nível ele também por construção, né? Eles são paralelos entre o eixo óptico e o nível, eles têm que ser paralelos. Você tem uma base dessa luneta física e o que a gente chama de calante. E são os calantes, são aquelas aqui, né? São essas roscas que são na base, que vão possibilitar você nivelar esse equipamento. Você colocar esse equipamento o quê? Com a luneta, ou melhor, que o eixo vertical do equipamento esteja paralelo à linha vertical, a vertical do lugar. Tá? Então aqui você tem o que a gente foi de um equipamento, é um equipamento mais antigo, né? Um óptico mecânico, mas de muita precisão, o eixo óptico da luneta. Então, o eixo óptico da luneta aqui, em relação à vertical, por construção, tem que ser perpendicular. Tá? Nos equipamentos de precisão, se a gente voltar aqui, ó, nesses equipamentos aqui, a base, ele está vendo aqui, ele tem um nível de bolha. Acho que dá para eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Foi, né? Você tem um nível de bolha, tá? Que não é tão preciso. Por que não é tão preciso? Porque nada me garante, quando você põe a bolha dentro desse círculo, ela está exatamente no meio. Tá? Então, ele é uma aproximação. E os equipamentos mais precisos, eles têm um nível cilíndrico, né? Que é aquele nível mais que você vê também no nível de pedreiro, aqueles, né?
ele é comprido, é como se a bolha ali fosse esticada, né? Ali ele tem uma precisão melhor para você nivelar o equipamento. Além disso, existem alguns equipamentos de alta precisão que têm o que a gente chama de bolha bipartida. O que são essas bolha bipartida? Alguém já viu isso em equipamento, essa bolha bipartida? Não? Eu não lembro de ter visto, não. Tá. Então aqui é o cilindro onde está a bolha. Isso aqui é a bolha, tá vendo? Tá? Isso aqui é o cilindro. E esse cilindro, exatamente a metade dele está pintado uma de cada cor para a gente, não no equipamento, só para a gente entender aqui didaticamente. E o equipamento, ele tem um conjunto de lentes que quando você olha, né, aqui como se fosse um óculos, o que ele faz? Ele vai ver com o olho uma ponta da bolha e o outro olho, o outro ponto da bolha, tá? Ele está vendo aqui, ó, esse olho aqui ele está vendo esse ponto, e com esse outro olho ele está vendo esse ponto da bolha. Quando você olha e está assim, significa o quê? Porque ela não está nivelada certinho, tá? Então você começa a refinar esse nivelamento para que ela fique assim, ó. O que é isso? Você está olhando as duas pontas da bolha. Como esse aqui está exatamente no meio, quando você faz isso e a bolha está desta forma, o equipamento está nivelado. Então você tem desde aquela bolha cilíndrica, aquela bolha esférica, tem pouca precisão, mas te ajuda, né? Imagina se você tivesse que fazer isso com uma bolha cilíndrica, não dá. Então você primeiro tem uma primeira aproximação com a bolha esférica, depois você vem com a bolha cilíndrica. Podendo alguns equipamentos ter esse conjunto de lentes, que a gente chama, né, os equipamentos que tem a bolha bipartida, ou seja, que você consegue ver as duas pontas dela, para você nivelar melhor o equipamento. Tá bom? Claro que a gente está falando aqui de equipamentos óptico-mecânicos, né? Hoje a gente tem os equipamentos eletrônicos, tá? Que toda a construção dele é para que você faça a leitura de forma eletrônica, né? Você só faz a pontaria. Ele tem dentro dele um sistema de compensação também para o nivelamento, tá? E ele registra o que você está lendo. Você não precisa registrar numa caderneta de campo. Você tem uma caderneta eletrônica de campo que você baixa para o software e fica muito mais prático para isso. Então, no nivelamento geométrico, a gente viu o equipamento, que é um nível, que pode ser óptico ou pode ser eletrônico. Nos dois casos, o eixo vertical do equipamento tem que ser perpendicular à luneta do equipamento. Eu preciso garantir isso. E eu preciso colocar esse eixo vertical do equipamento paralelo à vertical do lugar. Tá? A gente viu também que outro equipamento que é usado são as miras. Então, além do nível, eu tenho as miras, né? Que vão possibilitar nos equipamentos ópticos a leitura do fio médio e, por consequência, nessa fio médio é esse fio que está batendo aqui. Quando eu leio esse fio médio, eu leio essa distância aqui, ó, essa altura, certo? Tá? Aqui na prática, você tem algumas questões na prática, o que a gente chama que é o apoio da mira, que é chamado de sapo, né? Ele faz com que você tenha um pouco mais de firmeza e a gente vai ver mais à frente que eu preciso girar a mira. Então, isso vai facilitar também que eu consiga girar a mira dentro da mesma posição, né? A mira fica encaixada aqui e eu giro a mira, tá? Essa mira aqui, ela não pode estar inclinada, ela tem que estar na vertical. Então, eu preciso usar também um nível para chegar nessa mira, nessa posição vertical. Claro que um nível de bolha já fica muito mais fácil para você colocar isso e é suficiente, tá? Outra questão, não sei se vocês quando vocês fizeram prática de topografia, vocês fizeram nivelamento? Eu não tive nem prática. A gente não chegou a fazer. Por causa da pandemia. Então tá. Quando vocês tiverem a prática no próximo semestre, vocês vão ver que, né, na UERJ existem as miras, né, elas são aquelas que você levanta. Eu não sei se tem mira direta, mas são aquelas que você levanta, né? Que elas são em torno de 1 metro e você vai puxando ela até chegar em 3 metros. Para os nivelamentos de alta precisão, isso não pode existir,
tá? As miras são inteiras de 3 metros, elas não têm dobras. Para o nivelamento mais preciso ainda, elas são de fio ímbar, tá? Porque aí você vai fazer a pontaria nessa marcação. Isso aqui está escrito na mira, não obrigatoriamente tem que estar certinho, é só um indicador, que eu sei que aqui é 104.6, é 146, mas não obrigatório, eu não estou lendo no número, estou lendo nesta marcação e as estimativas dentro dessa marcação aqui, dessa mira. Claro que os equipamentos, em conjunto com as miras, eles têm a possibilidade, né, de você fazer as estimativas. Então, você está aqui, nessa observação aqui, ó, você está lendo 400 e... porque ele já está lendo invertido. Ele está lendo aqui, ó, 449. E como é que eu estimo esse meio aqui? A estimativa desse meio está aqui na parte de baixo. Isso vai depender do equipamento, nem todo equipamento é assim, mas você tem equipamentos que você consegue a mesma coisa para todo litro na medição angular. Tá? Você tem as medições angulares e você tem uma outra marcação aqui que você consegue estimar melhor a leitura. Tá? Naquelas miras de madeira que a gente conhece mais, elas têm uma marcação que facilita a leitura também. Lembrando que, quando você faz uma leitura, você não está vendo a mira de cima a baixo, você está vendo um pedacinho. Se ela tem 3 metros, 0,8, 1,8, 2,8, você precisa de alguma informação para você saber qual é. Então, essa informação vem nessas marcações aqui. Ó. Porque você pode estar vendo, você não está vendo o 2 aqui, você está vendo só no pedacinho da mira, tá? Então, significa que aqui eu ainda estou num alguma coisa. Quando eu passo do 2, vai ter 2 pontinhos vermelhos aqui, para facilitar a sua leitura, tá? Então, aqui é o início, então eu estou aqui, né, com essas marcações também mostram o início, né, de uma parte pós essa primeira observação do metro, uma parte do decímetro, está aqui, né? Está variando de centímetro em centímetro, mas aqui nessa linha passando exatamente aqui é 1,90. Aqui já é 1,91, mas não chegou em 92, então ele estimou 1,912. Tá? Aqui nessa outra marcação mais para dentro é o 50, então ele está passando 1,950. 1,960 aqui, 1,970 aqui, então entre o 60 e o 70. Estimou 1,966. Tá? E assim por diante, tá bom? Nos equipamentos eletrônicos, tá? A mira é um código de barra, tá? E a leitura é feita nesse código de barra. Também com os equipamentos de alta precisão, essa mira é contínua, ela não é dobrável, tá? E é também o código de barra feito em fita de fio ímbar, tá? E o equipamento lê essas informações, tá? Então, no nivelamento, no próximo semestre, tudo correr bem, acho que vai tudo correr tranquilo. A gente vai, se tiver as disciplinas, né, de campo, vocês podem assistir a prática como alunos ouvintes, e a gente vai fazer as práticas, né, usando esses equipamentos, fazendo essas medições, fazendo circuito. A gente vai ver que normalmente eu não dou, se é professor 20 horas, eu não dou a parte de prática. Tá? Mas aí a gente, né, a prática, a gente vê dentro com o professor da prática, vocês fazerem e participarem das atividades que ele passar. Tá bom? Ok? Alguma pergunta sobre nivelamento? Sobre a ideia inicial do nivelamento? A gente vai falar depois sobre nivelamento geométrico, com mais detalhe, visadas, seções, linhas, correções de curvatura da Terra, correção de refração, correção de colimação. A gente vê isso na próxima aula, depois a gente fecha a parte de nivelamento como um todo com trigonométrico. Tá? Perguntas? Por enquanto, não. Essa parte de nivelamento foi bastante martelada também antes, então a ideia pelo menos ainda existe. Aí quando eu começar a mexer, a dúvida sempre surge. Tá bom, tranquilo. Então até a próxima atividade vai ser esse ajuste numa rede. E aí vocês, quando tiverem alguma dúvida, e também quando a gente passar as outras atividades do cálculo do nivelamento, também aí a gente vai tirando. Tá bom? Tranquilo.
Eu vou parar de gravar e a gente tira a dúvida da outra atividade, tá bom?